para louvar ao Senhor. É com este propósito que nós nos dirigimos aqui para louvar ao Senhor, todos reunidos aqui em união, porque é esse o propósito que nós reunimos aqui, né? Para estarmos em união uns com os outros, para poder louvar ao Senhor, para podermos desfrutar deste momento e ouvir a sua palavra. Deus é um Deus bom, um Deus de misericórdia e de compaixão. Vamos ler um texto da Bíblia que se encontra no Salmos 116. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmos 116. Salmos 116, que nos diz assim: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e dos meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Criei, por isso falei, e estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Salvaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista, certamente, quando escreveu este salmo, estaria com um espírito e um sentimento de gratidão para com Deus pela sua salvação. Amém? Estaria agradecido por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. E ele ressalta aqui e nos diz no versículo 12: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ele até faz uma pergunta, não é? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E eu me pergunto aqui nesta manhã também: que darei eu ao Senhor também por todos os benefícios que Deus me tem feito? O que é que nós podemos fazer por tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas? Que nós possamos interiorizar isto e certamente cada um terá um seu sentimento, na sua mente, o que é que nós poderemos fazer para Deus, não é? Algo
melhor ou aquilo que cada um sentir poderá fazê-lo para Deus. Mas ainda assim, tudo o que nós fazemos certamente não será o suficiente. Porque o que Ele fez por nós, jamais alguém o faria. Enviar o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo ter vindo à cruz do Calvário e ter feito aquele sacrifício por todos nós, jamais alguém o faria. Por muito que nós lhe possamos agradecer e por tudo o que nós lhe podemos fazer para agradecer a Deus, jamais será suficiente. Eu estou imenso agradecido, mas jamais eu lhe conseguirei pagar por aquilo que Deus fez por mim. Obrigado, Senhor, por tudo o que fizeste por mim. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo o que fizeste por cada um de nós naquela cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço. Amém. Louvado seja o teu nome. Oh, glória a Deus. O que fazeremos nós para te poder agradecer? O que poderemos fazer nós? Que daremos nós a ti, Senhor, por todos os benefícios que nos tens feito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor com mais alguns hinos da harpa. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cento e 169, amém. Jesus me ama. Seis, 9. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter
eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Porquê, Senhor? O porquê, Senhor? Nós não sabíamos, Senhor. Andávamos como ovelhas desgarradas, Senhor, sem pastor. Mas Tu, Senhor, nos resgataste para a Tua presença, Pai. Esse amor inexplicável, Senhor, que nós não conseguimos entender. Obrigado, Senhor, por nos amares e por nos teres acolhido, Senhor, para o Teu aprisco. Obrigado, Pai. Eu Te agradeço por tudo o que fizeste nas nossas vidas, Senhor. Eu Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Graças Te dou, Senhor. Obrigado, Senhor, que fales connosco, aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Que uses o Teu servo, Senhor. Que eu possa falar, Senhor, através de louvores, através da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos sair daqui mais fortalecidos e mais enriquecidos e mais sábios acerca de Ti, Senhor. Que nós possamos ser realmente, Senhor, verdadeiros instrumentos nas Tuas mãos, Senhor. Que nós possamos ser luz e sal nesta terra, Senhor. Obrigado, Senhor. Que nós possamos realmente ser usados neste lugar. Obrigado, Senhor, por tudo o que Tens feito na vida de cada um de nós. Tudo Te entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. É bom estarmos aqui. Obrigado, irmão Rui. Nós, durante esta semana, nas Assembleias de Deus, aqui em Portugal, tivemos o nosso campo bíblico para jovens e adolescentes. E tivemos 3 jovens e adolescentes aqui da igreja. O Gabriel Lima, o Gabriel Fonseca e o Jonatas Silva. E hoje temos connosco o Gabriel Lima e ele vai nos contar então como foi o campo bíblico. Queremos saber tudo, detalhes, tirando alguns detalhes mais privados, fica para contar só. Mas vamos principalmente ouvir falar aquilo que Deus falou com ele e também contar um pouco deste tempo que passou ali no campo bíblico. Faz favor, Gabriel. Cumprimentos, irmãos, que Pai do Senhor. Bom, eu vou falar sobre a minha experiência no campo bíblico, mas como já somos íntimos, vou chamar só de CB, certo? E foi um momento muito maravilhoso. Realmente foi muito bom, porque nós sabemos como os tempos são difíceis quando nós falamos da igreja. Quando nós falamos sobre as igrejas de Portugal, e foi muito bom poder ver muitos e muitos, na casa das centenas de jovens que amam a Deus e que estavam lá juntos. E eles estão por aí, eles existem e querem muito servir ao ministério, querem muito servir a Deus. Mas isso também nos traz perguntas, como por exemplo, se eles estão aí, por que as coisas estão como estão? Por que as coisas Por que as coisas andam tão difíceis? Por que o evangelho não é mais pregado? Por que as igrejas estão sofrendo uma grande estagnação? E eu descobri, e eu pude ouvir testemunhos de outras pessoas de outros lugares de Portugal, não só o Alentejo, e eles estão a passar pelos mesmos problemas. Realmente é uma batalha que nós temos que travar agora. É urgente, é importante, porque a gente não pode esquecer de que a salvação que o homem precisa de salvação. E que as pessoas lá fora estão sendo privadas dessa salvação. Muitas vezes por causa da nossa às vezes falta de sensibilidade, às vezes porque é inconveniente pregar o evangelho. E nós precisamos
pedir a Deus misericórdia. Nós precisamos pedir a Deus que conserte em nós as coisas que nos impedem de falar da palavra dele. 2 pontos que foram muito falados no CB, sobre o que pode nos ajudar a vencer isso, a vencer essa batalha, a poder espalhar mais o Evangelho por Portugal, foram 2 pontos. Senso de prioridade e união. Nós falamos muito, praticamente todas as pregações que foram feitas no decorrer desses 4 dias e meio, foram todos a respeito, todos giravam em volta do capítulo 2 de Atos. Então eu peço que os irmãos abram em Atos 2. Que nós sabemos que é uma parte da Bíblia que trata a respeito da igreja primitiva, da primeira igreja, dos primeiros cristãos. E é muito adequado, infelizmente. Porque hoje em dia nós vivemos quase como naquele tempo, onde a cristandade já não é maioritária entre nós. Então, naquele tempo, eles estavam desbravando um povo que nunca tinha ouvido falar de Cristo, um lugar intocado pelo cristianismo. E hoje nós sabemos que Portugal não é muito diferente disso. Apesar de haver um grande histórico cristão, católico nesse país, as pessoas, muitas delas, desconhecem a Cristo, desconhecem do plano da salvação, desconhecem do Evangelho. Então nós temos que agir um pouco como a igreja primitiva, em algumas questões. Então, eu peço que os irmãos abram em Atos 2, versículo 42. Eu vou começar do 42 e vou ler até onde Deus quiser. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias. Todos os dias. E até um pastor que estava lá fazer pregações, ele mesmo disse que houve um período de 4 anos sem ninguém se converter na igreja dele. E durante esses 4 anos, as pessoas pararam de morrer? Não pararam de morrer. Durante esses 4 anos, pessoas na região dele continuaram morrendo. Algumas pessoas que não tiveram oportunidade, não ouviram do Evangelho, algumas que rejeitaram, e isso já não é, já vai além da nossa responsabilidade, mas de qualquer forma, 4 anos sem pessoas serem acrescentadas ao corpo de Cristo. E a gente sabe muito bem que isso não é correto, que isso não está certo, que não deveria ser assim que as coisas deviam acontecer. E aqui nós temos um bom exemplo de como nós devemos agir. Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. E no versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo. Sobre o que eles eram unânimes? Nós tivemos a discutir isso lá no CB. Eles eram unânimes em relação a louvar a Deus. Louvar a Deus e pregar o Evangelho. Todo dia era a prioridade deles, e isso era o pensamento que mais passava pela cabeça de todos eles o tempo todo. Era pregar o Evangelho, servir a Deus todos os dias. Todos os dias. E eu creio que essa seja a nossa vantagem também. Querer que mais pessoas conheçam a Deus, querer louvar a Deus, honrar a Ele, afinal, estamos aqui para isso, né? Nós nos unimos aqui nessa igreja toda semana com esses objetivos em mente. Agora, às vezes eu sinto que falta mais união, porque nós sabemos que essa não é a única igreja em Portugal.
Quero dizer, não somos a única igreja nem em Portugal, nem no Alentejo e nem em próprio Monte Moro Novo. Há mais de nós lá fora. E nós estamos perdendo essa batalha, mas estamos lutando a mesma luta, só que separados uns dos outros. Um aqui, outro ali, cada um perde a sua batalha. Quando nós podíamos estar nos juntando, tentando fazer algo novo, tentando juntar ideias, juntar o máximo de pessoas que nós podemos. O que eu vi no CB foi um exército sendo formado. Era um campo de treinamento. Pessoas que estavam lá ganhando paixão, sendo inspiradas a fazer alguma coisa. Uma paixão que tinha morrido durante os tempos da pandemia, pela falta de comunhão, pela falta de vida de comunidade, de vida de igreja. Eles já não tinham isso. Eles perderam isso durante esses 2 anos. E quando houve a oportunidade de eles irem para o CB, muitos foram. Esse CB foi um dos que teve mais pessoas ultimamente. A água acabou. Eles conseguiram esvaziar o tanque da água, porque era muita gente. E eles estavam lá e saíram de lá muito mais determinados do que quando eles entraram. Lhes foi dito que eles deveriam persistir, que o CB não tinha acabado, que eles deviam trazer esse mesmo sentimento deles para dentro das igrejas deles. E é isso o que eu mais desejo, é isso que eu quero fazer. Deus me ajude para que eu consiga fazer isso. E que ajude também todos os outros jovens que estavam lá. Deus, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Ele tem grandes planos para a igreja dele. E nós precisamos estar disponíveis. Nós precisamos ter o nosso coração sensível para atender o chamado de Deus. Mesmo em coisas simples. Mesmo em coisas simples. Às vezes, Deus cria oportunidades, Deus separa momentos. Às vezes com os nossos conhecidos do trabalho, da escola, ou de onde for. Nós temos aquelas pessoas que nós convivemos todos os dias. E de vez em quando Deus cria aberturas para a gente falar a respeito dele, falar a respeito do plano da salvação, e a gente não faz. Às vezes a gente até lembra de um irmão e não ora por ele, só porque tanto faz. A gente vê o mesmo conhecido nosso passando por nós com a cara triste, abatida, e a gente acha que é normal. Sim, ele é triste, abatido, eu vejo ele assim todo dia, é normal, faz parte da vida. Esse é o Senhor triste e abatido. Ele vai continuar sendo assim, porque ele é o fulano triste e abatido. Quando nós podíamos orar por ele, quando nós podíamos falar alguma coisa com ele. Se as pessoas são tão tocadas até por um bom dia, imagina como elas seriam tocadas se nós disséssemos, Deus te ama. Imagina como é ouvir isso para pessoas que não recebem amor nenhum. Pessoas que são desesperançosas a respeito da vida, a respeito do que elas fazem, a respeito de para onde elas vão quando morrerem. Pessoas que têm dúvidas, que estão confusas. Essa cidade está sedenta por Deus. Esse país está sedento por Deus. Nós precisamos de ajuda. Da ajuda dele, nós precisamos nos unir. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades que surgem para falar de Deus. Porque o Espírito Santo age de muitas formas. Às vezes ele age de formas mais extravagantes e às vezes não. Às vezes o Espírito Santo age de uma forma realmente sobrenatural, que é visível para toda a gente. Às vezes ele só incomoda no nosso coração. Às vezes ele só traz um sentimento de: ei, você precisa fazer tal coisa. Abrir uma janela. Eu abri uma janela para você. Aproveita aquela janela. Quando o seu coração fica apertado, porque você devia pregar o evangelho naquele momento. Quando você não faz, aquele sentimento só vai ficar pior. Mas quando você faz, você sente uma alegria muito grande. Você sente que você está fazendo o que Deus quer. Você sente que você está trazendo orgulho para o seu Pai. Que é um sentimento muito bom, que nós devemos ter sempre. E agora chegou a parte do meu testemunho, que no último dia houve um culto especial, onde as pessoas podiam orar e buscar o Espírito Santo para serem batizadas no Espírito Santo.
já digo que não aconteceu comigo. Não aconteceu comigo. Não foi um momento, Deus sabe de tudo, Deus sabe quando vai acontecer, se vai acontecer e como, mas não foi dessa vez. Mas quando o momento do culto acaba, isso era normal todos os dias, quando o momento do culto acabava, as pessoas tinham a opção de eu sair, porque o culto começava às 10 e terminava lá para meia-noite e tal, meia-noite e pouco, quer dizer, nós não dormimos assim tão tarde, e as pessoas tinham a opção de sair para comer alguma coisa, ter um lanchinho antes de ir para a cama, e outras tinham a opção de ficar e orar. Dava aquele horário, as pessoas que achavam que já tinha acabado, podiam sair, as pessoas que queriam continuar em oração, queriam continuar naquele momento, poderiam ficar dentro da igreja. E como eu não estava na vibe, como eu não estava como o clima já não bateu muito forte para mim, eu ia sair. As pessoas estavam lá, algumas ajoelhadas lá na frente, algumas sentadas nos seus lugares, às vezes ajoelhadas no mesmo lugar, entre aqueles bancos apertados, orando, pedindo, às vezes gritando e clamando a Deus para serem batizados. E pronto, eu peguei minhas coisas e fui sair. Só que eu senti um aperto muito grande no meu coração. Muito, muito grande. Fiquei sem ar. Quando eu ia sair pela porta, eu simplesmente não consegui. Porque eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa lá dentro. Eu não sei se... É claro, sempre bate aquele medo de que nós estamos fazendo alguma coisa pela nossa própria consciência, que não é algo de Deus, é só o que nós achamos, que vem de nós e não de Deus. Mas eu passei um bom tempo, eu voltei para a igreja, me sentei no meu lugar e continuei perguntando a Deus, afinal, por que eu estou me sentindo assim? O que falta? O que eu não fiz? O que tem de errado? E depois de pensar, de meditar um pouco, talvez tenha sido Deus que trouxe a resposta para a minha cabeça, talvez tenha sido eu mesmo, eu não sei. Mas eu senti que eu precisava orar por certas pessoas. Porque eu também já tive a experiência de passar muito tempo orando para ser batizado pelo Espírito Santo e não tendo resultados. Nós devemos buscar estar mais perto de Deus, mas naquele momento em que você pede pelo batismo no Espírito Santo e você não recebe, apesar de chorar, apesar de você se quebrantar diante de Deus e pedir, clamar, e nada acontece, o inimigo começa a plantar dúvidas na sua cabeça. O inimigo começa a dizer coisas do tipo, será que Deus te ama? Será que você é filho dele? Será que o Espírito Santo sequer vive em você? Será que você simplesmente não recebeu o Espírito Santo porque você não é digno e nunca vai ser? Eu entendo esse sentimento, eu senti ele algumas vezes. Às vezes eu penso que talvez por causa desse sentimento é que a minha busca meio que esfriou um pouco. Mas eu sabia que é um sentimento horrível e que às vezes pode enfraquecer a fé de algumas pessoas. E era isso que Deus queria que eu fizesse naquele momento. Era trazer alguma palavra de consolo. Então eu comecei a divagar pela igreja. Todos estavam fazendo seus momentos de oração e provavelmente o pessoal da staff deve ter achado que eu estava maluco, porque estavam todos em momento de oração e eu estava só a andar por aí, olhar em volta, enquanto estavam todas aquelas pessoas a orar e eu só andava. E eu olhava para aquele monte de pessoas, dezenas e dezenas de pessoas, mas por algum motivo, algumas pessoas, provavelmente aquelas que Deus sabia que precisavam de uma oração, eu fixava meus olhos naquela pessoa e não conseguia mais tirar. Eu ficava em pé, pedindo a Deus, Senhor, me mostre. Me mostre. Mostra quem são elas. Porque eu não conheço 80% das pessoas que estão aqui. Eu não sei o que elas precisam, eu não sei de que palavras elas precisam, mas me mostra aquelas que o Senhor quer que eu fale. Deus mostrou. E Deus mostrou. Eu andava, passava mais ou menos 1 ou 2 minutos andando, olhando sobre todas aquelas pessoas, e depois meus olhos fixavam em alguém e eu não conseguia tirar aquela pessoa da minha cabeça. Eu ia até ela, eu ia até aquelas pessoas e dizia o que era óbvio.
e dizia o que era óbvio. Que era, supostamente, é óbvio para nós cristãos, mas naquele momento de desespero as pessoas esquecem. Eu dizia: ei, Jesus, Deus te ama. Deus te ama. O Espírito Santo vive em ti. Deus não te abandonou. Você tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos faz querer ser mais do que nós somos, que nos faz querer ser melhores. E o fato daqueles jovens estarem ali, indo atrás de Deus, querendo mais de Deus, estarem naquele CB uma semana, ouvindo pregações, uma semana querendo aprender mais para poder servir nas suas comunidades. Aquelas pessoas estão ali por causa do Espírito Santo. Porque homens maus não escolhem ir para lugares como aquele. Homens egoístas não escolhem aquilo. Então, de fato, o Espírito Santo vive naquelas pessoas. Foi o Espírito Santo que salvou aquelas pessoas. E eu disse para cada uma daquelas pessoas: ser fiel. Permanece fiel. Mantenha a tua fé. Deixa ela crescer. Deixa ela crescer, porque é tudo que Deus nos requer de nós. É tudo que Ele requer de nós. Na Bíblia diz: se você crê em Jesus, você será salvo. Acho que está bem aqui. Meu Deus, o que acontecerá? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, versículo 21. É tudo o que Ele quer de nós. E Ele só quer que nós sejamos fiéis. E que em momento algum nós devemos deixar que o inimigo ponha dúvidas na nossa cabeça a respeito de como Deus nos ama e como Ele nos quer bem. Porque Deus não muda. Deus, Ele sempre quis isso, Ele vai sempre continuar querendo isso para nós. Ele nos ama, somos filhos dEle. Claro que Deus tem um amor diferente. Ele tem um amor pela sua criação e tem, às vezes, um amor especial por aqueles que o servem de bom grado, que são fiéis. Mas, de qualquer forma, Deus não vai nos abandonar. Deus vai estar sempre lá. Quando nós estivermos arrependidos dos nossos pecados, Ele vai sempre estar disposto a nos perdoar. E eu sinto que realmente aquelas pessoas precisavam. Para cada pessoa que orei, algo mudou. O semblante daquelas pessoas mudou. Espero ter feito alguma coisa de jeito. Mas eu quero mais daquele sentimento. Eu quero mesmo que toda vez quando alguém precisar de oração, eu quero que Deus me incomode da mesma forma. E aqui mesmo, sem, às vezes nem dentro da igreja, eu quero que lá fora Deus me dê o mesmo sentimento. Porque é muito fácil ser crente na igreja, é muito fácil você ser cristão no meio de um CB, no meio de um retiro, onde só tem outros cristãos. Onde você pode falar sobre qualquer coisa da Bíblia, falar sobre as suas opiniões, sobre as suas crenças, sobre o que você espera do futuro, sobre o que você crê que Deus vai fazer no futuro. E as pessoas não vão te julgar, porque são todos unânimes. Porque as pessoas estão juntas naquele momento com os mesmos objetivos, com as mesmas vontades. Agora, quando você vai lá para fora, quando você entra mesmo no campo de batalha, pessoas vão ir contra você. Pessoas vão querer desestabilizar a sua fé. E por causa disso, por causa que nós sabemos que nós estamos num ambiente hostil, nós reprimimos os sentimentos que o Espírito Santo põe na gente. Nós escondemos, nós não oramos por pessoas, nós não falamos do Evangelho por causa de julgamento. Porque nós achamos que Deus, que as pessoas vão nos julgar. Porque nós pensamos que as pessoas vão nos rejeitar. Mas no fim, não importa se as pessoas vão nos rejeitar ou não. Eu vou só procurar um texto também. Mateus 10, 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então, cada um escolhe. Quer ser rejeitado pelos amigos do trabalho ou quer ser rejeitado por Deus?
Nós temos uma responsabilidade. O único motivo pelo qual a igreja ainda está na terra é para pregar o evangelho. É para fazer mais, para fazer a diferença onde nós vivemos, para refletir Deus, para refletir Jesus nas nossas ações, nas nossas atitudes, na nossa forma de ser, de falar e na nossa forma de pensar. Nós não podemos negar ao nosso Senhor. Porque se nós fizermos isso, quem é que nós somos? Se nós não cumprimos o único papel essencial que nos é dado por Deus, o que é que nós vamos fazer? Quem é que nós somos? Se nós amamos mesmo a Deus, eu creio que todos aqui amam a Deus, por que a gente não fala mais dele, sabe? Por que tantos jovens escondem que são cristãos quando estão no meio de amigos? Por que tantos adultos mesmo escondem o fato de serem cristãos? Por isso que a gente tem que pedir a Deus que nos dê vergonha na cara. Nós devemos nos constranger quando não falamos de Deus, quando a oportunidade surge. Nós devemos nos sentir mal, nosso coração devia apertar e nós devíamos ficar sem ar. Mas Deus vai tomar conta de tudo, Deus vai cuidar da gente. Deus é misericordioso, Ele sabe que nós somos falhos, sabe que nós somos repugnantes e egoístas. Só pensamos em nós mesmos, esquecemos de pensar nas outras pessoas que estão lá fora e que também precisam de salvação, porque elas não são menos merecedoras da salvação do que nós somos. Todos nós somos igualmente repugnantes. O menor dos nossos pecados, às vezes, já é o suficiente para nos separar de Deus, porque Deus é santo. Nenhum de nós merece a salvação. E da mesma forma que de graça nós recebemos a salvação, nós de graça temos que espalhar ela. Deus tem grandes planos. Deus revelou muitas coisas às pessoas que estavam lá no CB. Mostrou mesmo para as pessoas que estavam lá um grande avivamento. Eu creio, eu quero que isso aconteça. Eu quero que a igreja em Portugal cresça. Eu quero que o reino de Deus cresça. Mas a gente precisa se unir. Precisamos ter senso de prioridade. Saber que mais importante do que agradar e que ter o seu amigo por perto é querer que ele fique por perto mesmo depois de vocês dois morrerem. Deus tem grandes sonhos para cada um de nós, para a sua igreja no geral, e nós precisamos estar atentos para ouvir e dispostos a servir. E dispostos a nos unirmos. Porque é insensato, quando você está lutando a mesma batalha, você não se unir com as pessoas que estão do seu lado. É insensato você se separar. Nós precisamos, quando surgirem oportunidades, de nos unirmos às vezes com outras igrejas, para fazer projetos, para fazer evangelização. Nós precisamos aproveitar ao máximo essas oportunidades, porque sozinhos, porque pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos. Precisamos de toda a ajuda possível. Porque nós vivemos num tempo como a igreja primitiva. E eles, nós sabemos muito bem que eles tinham muito mais poder e eram muito mais audazes do que nós somos. Eu reconheço isso. A cada coisa que aparece em Atos, cada milagre que eles faziam, as atitudes de fé que eles tomavam, eles são muito mais cristãos do que nós somos. Muito mais cristãos que nós somos. Eles largavam tudo que eles tinham e viviam somente para Deus, o tempo todo, 24 horas. Eles sofreram perseguição, eles tiveram dificuldades. Então nós vamos ter também. Nós vamos ter também. E nós vamos precisar de toda a ajuda possível. Mas o que eu sei é que eu creio nas promessas de Deus, eu creio no que foi dito,
no que foi revelado às pessoas lá, e eu creio que Deus tem grandes planos, tem grandes sonhos para a igreja no geral e também para cada irmão. Porque cada um tem um papel, por menor que seja, por maior que seja, por mais extravagante que seja, por mais simples que seja, Deus tem um papel para cada um. Deus distribui, Deus dá os dons à sua igreja da forma como Ele quer. E nós temos que usar eles. Certo? Amém? Amém. Vamos fazer, vamos dar o nosso melhor para Deus. De Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Amém. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno
Vocês creem nisso, certo? Então, digam. Vocês acreditam? Que Deus vai fazer o impossível em teu viver. Acredite, sim. Acredite, sim. Acredite, sim, que Deus vai fazer o impossível em teu viver. O impossível Deus vai fazer. Senhor, meu Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Obrigado, meu Deus, por não ter desistido da gente. Apesar da gente não merecer, a gente não merece nenhum pingo, Senhor, da Tua ajuda, do Teu amor. Que muitas vezes nós temos a opção de escolher entre Ti e o mundo, e nós escolhemos o mundo. Nós temos a opção de escolher entre fazer e estar parados, nós escolhemos estar parados. Nós temos a opção de pregar e não pregar, e nós escolhemos não pregar. Eu sei que isso te entristece, meu Pai, eu peço desculpas. Me perdoa, meu Deus. Senhor, meu Deus, tem misericórdia de nós. Nós precisamos, Senhor, da Tua ajuda, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor tem grandes planos, o Senhor tem grandes sonhos, e que o Senhor vai fazer o impossível. O que nós achamos que é impossível, o Senhor vai fazer. E eu peço, Senhor, que o Senhor não afaste de nós o Teu Espírito. Que o Senhor fortaleça a nossa fé. Que o Senhor nos dê mais paixão, Senhor. Por quem somos, Senhor, pelo que nós servimos, pelo que nós acreditamos. Nos dá mais paixão, Senhor, mais vontade, meu Pai. E que mesmo quando nós não tenhamos vontade, Senhor, que nós façamos do mesmo jeito, meu Deus. Quando nós não temos vontade de vir à igreja, nós possamos estar aqui, Senhor. Quando nós não estivermos com vontade de participar de algum evento, nós irmos, Senhor. Que nós precisamos fazer o melhor, Senhor. Nós amamos essa cidade, nós amamos onde nós vivemos e amamos muitas pessoas que vivem aqui. E nós não somos mais merecedores do Evangelho do que eles são. Nós precisamos de Ti. Eles precisam muito mais de Ti, Senhor. E nos usa, Senhor, como um canal para chegar até eles. Nos capacita, Senhor. Nos dá mais sabedoria. Nos mostra, Senhor, e incomoda o nosso coração, meu Deus. Tira o nosso ar, meu Pai. Quando nós tivermos uma boa oportunidade, meu Deus. O Senhor conhece cada pessoa, o Senhor sabe o ponto fraco, o Senhor sabe o momento certo para tudo, meu Pai. Eu só peço, Senhor, que o Senhor nos mostre, nos revele, meu Deus. Fala conosco, diz para nós, olha, agora é o momento. Agora é o momento certo. Fala com ele, fala com ela. Porque ele está passando por um momento difícil agora. O inimigo hoje está batendo nele com mais força do que estava antes. E ele precisa da tua ajuda. Nos dá força, Senhor. Põe na nossa boca as palavras que nós não conseguimos, Senhor, usar. Porque nós queremos trazer orgulho ao nosso Pai. Nós queremos te orgulhar, meu Deus. Nós queremos um dia, Senhor, estar contigo
E quando nós chegamos lá, nós queremos ter muito, Senhor, para mostrar. Queremos mostrar muitas coisas boas para o nosso Pai. Deus abençoe, Deus, tudo que eu te peço, te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Com mais um cântico. Aqueles que puderem, claro. Faz em mim tua vontade. Faz em mim o teu querer. Põe em mim teu poder e renova o meu ser. A nossa oração faz em mim, sim, Senhor, tua vontade. Faz em mim o teu querer. Põe em mim teu poder. Precisamos desse dunamis e renova o meu ser. Muda-me, Senhor, molda o meu ser. Eu quero ser o que tu queres, poder te agradar. E muda-me, oh, vem mudar, Senhor, o que está errado. Molda-o, quero ser o barro nas tuas mãos. Quero ser o que tu queres, poder te agradar. Faz em mim, mesmo, Senhor, quando combates a tua vontade com a nossa, faz em mim o teu querer. Sabemos que não há nada melhor. Põe em mim, sem o teu poder não conseguimos. Teu poder renova no Senhor e renova o meu ser. Mais uma vez cantamos orando, faz em mim, sim, Senhor, tua vontade. Aleluia, faz em mim o teu querer. Põe em mim teu poder. Amém. E renova o meu ser. Muda-me, Senhor, molda o meu ser. Eu quero ser o que tu queres, poder te agradar. E muda-me, Senhor, tira o que está errado, Pai. Molda qualquer pedra, qualquer bolsa, dar nesse teu vaso, Senhor. Quero ser o que tu queres, poder te agradar, poder te agradar, Senhor Jesus, poder te agradar. A ti, Paizinho querido, queremos te agradar, Senhor. Faz a tua vontade, Senhor. Faz o teu querer, Senhor. Não somos nada sem ti, Senhor. Aleluia. A tua vontade, Senhor, sabemos que é perfeita, mas tantas vezes não conseguimos, Senhor, encontrar, porque andamos distraídos, andamos ocupados, andamos, Senhor, ó Pai, afastados, andamos, Senhor, com tanto ruído do mundo, com tanta distração que nos puxa para longe de ti, da tua presença, da tua graça, da tua unção, do teu coração. Mas nesta manhã confessamos, Senhor,
que temos, Senhor, ó Pai, tantas vezes fugido, escapado, mas nós sabemos que é nos teus braços de amor, é, Senhor, ó Pai, sentindo, Senhor, que o teu coração é colocado em nós e a tua vontade é realizada, que nós somos verdadeiramente felizes, porque não há maior alegria de partilhar a boa nova, não há maior alegria de poder partilhar o teu coração, não há maior alegria de sermos usados, instrumentos nas tuas mãos. És tu quem usas, és tu quem faz a tua vontade, Senhor. E mesmo quando não conseguimos fazer, este é o nosso desejo. Este é o nosso desejo, Senhor. Oh, Pai, desejo do nosso coração, Senhor, como temos ouvido, Senhor. Obrigado por teres falado a uma juventude, Senhor, que, oh Deus, nunca foi tão assediada, Senhor. Nunca foi tão assediada pelo inferno como é os nossos jovens, Senhor, nunca foram. Senhor, nós não fomos, nós tínhamos tantas distrações, mas, Senhor, hoje em dia, Senhor, ó Pai, o mundo, Senhor, ó Deus, é sufocante, é areias movediças contínuas em que basta pôr o pé e às vezes só para manter a cabeça fora, Senhor, e respirar é tão difícil. Mas obrigado, Senhor, porque tu continuas a falar. Obrigado pelo Ministério da ADJ, pelos irmãos que deram de si durante esta semana para ministrar aos nossos jovens, mas acima de tudo, obrigado porque o teu Espírito fala. Ele continua a falar quando nós nos retiramos, quando nós ficamos e desejamos ouvir-te. Tu vais falar, tu vais falar. Tu não falas no meio do furacão, tu não falas no meio do vento forte, ainda que podes falar dessa forma, mas tu falas de uma forma mansa e suave e falas à nossa alma, Senhor. Aleluia, aleluia. Senhor, meu desejo é te honrar e de coração te adorar com tudo que há em mim, com tudo que há em mim. Te dou louvor. A minha adoração é só para ti. A minha adoração é só para ti. Recebe, Senhor, nossa entrega. Te dou meu coração, todo meu ser. Para ti quero viver, todo meu respirar. Por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Te dou meu coração, todo meu ser. Para ti quero viver, todo meu respirar. Por onde eu andar, onde eu caminhar, Senhor, faz tua vontade em mim. Faz tua vontade em mim. A tua vontade, Senhor, que é perfeita, a tua vontade que é agradável, a tua vontade que nos traz paz, alegria e segurança, faz em nós, Senhor, no nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Irmãos, podem tomar os vossos lugares. Bom, já tivemos hoje uma pregação, portanto vou só deixar 3 ou 4 pontos finais. E foi muito bom, graças a Deus. Portanto, podes-me colocar lá na tua agenda. O Senhor usou-te. Obrigado, Gabriel, por teres partilhado. Eu lembro-me que a primeira vez que preguei foi aqui, tinha 17 anos, no domingo, não é? Já tínhamos feito em reuniões de jovens, mas no domingo. E então sempre gostamos muito quando Deus usa os nossos jovens e adolescentes, porque eles não são o futuro, eles são o presente, eles são a Igreja de Jesus Cristo. Esta semana eu tenho andado a pensar num tema que não era o que eu tinha preparado aqui de manhã, mas entretanto, depois daquilo que ouvimos, senti então dar-vos apenas alguns sinais de como descobrimos a vontade de Deus para a nossa vida. E tive uma reunião muito interessante na terça-feira com um casal missionário
Eles serviam a Deus ali na Madeira e o nosso irmão perdeu de repente o emprego e foi para o desemprego, com 2 crianças pequenas. E ele gostava muito de informática, apesar de não ser a área dele, ele não é informático de formação, mas ele gostava muito de informática. E como tinha, na altura, só uma menina, ia olhar para os desenhos animados, ele via que os desenhos animados eram todos com uma produção feita no inferno. Então, ele decidiu fazer alguns desenhos, ainda em 2D, ele tinha muito jeito para desenhar, e começou a fazer desenhos para a sua filha, mostrou na igreja e o pessoal disse: "Isso é excelente, tens de começar a fazer isso." E ele começou a fazer um pouco mais e de repente Deus estava-lhe a chamar para o ministério. Podem seguir no YouTube, é Isma Pinta, um ministério de fazer as histórias bíblicas em 3D, de alta qualidade e canções para crianças, através do dom que Deus lhe deu, apesar de não ser a sua formação. E, entretanto, claro, o desemprego está a terminar, já terminou, e esse fazer desenhos animados 3D, para quem sabe, não é? Para os futuros engenheiros informáticos, sabem que essas máquinas são computadores que não é desses que se compram nem com 200, nem com 500, nem com 1000, nem com 2000, nem com 3000. Ele estava-me a dizer: olha, Deus deu-me, e estava a contar o milagre de Deus, através de pessoas, 10 mil euros de equipamento, e nós estamos a fazer os desenhos animados que ele demora muito tempo. Há uma pessoa a fazer sozinho, normalmente há uma produção, não é? De milhares e centenas de pessoas. Ele é um visionário que Deus chamou, e entretanto toda a gente começou a encorajá-lo e a dizer: tu tens que fazer isso é um ministério incrível, tens que começar a fazer isso. E então eles contactaram a nossa missão, a MEVIC, para recolher os fundos, através de amigos, de empresas e de outras missões, para se dedicarem a tempo inteiro. São as suas crianças que cantam, que fazem as vozes, as suas meninas, e é uma família muito abençoada, e são os nossos novos missionários da MEVIC. E ele estava a dizer: sabes, é tão difícil nós descobrirmos a vontade de Deus. E eu digo assim: olha, é interessante, porque eu, durante estas férias, andei a fazer vários planos de leitura, e um dos planos que eu procurei foi como descobrir a vontade de Deus. Também estamos numa fase de transição na nossa vida. Então, gostaria de dar-vos alguns sinais para terminar, como descobrir a vontade de Deus, buscar e entender a vontade suprema de Deus para as nossas vidas. Não há local mais seguro, mais feliz do que estarmos no centro da vontade de Deus. Por vezes, o centro da vontade de Deus colide com as nossas ambições pessoais. Mas é só porque a nossa visão é tão curta que nós ainda não conseguimos ver que, se formos fazer a vontade de Deus, vamos muito mais além do que as nossas ambições, e vamos descobrir que as nossas ambições pessoais eram tão pequeninas comparado com aquilo que Deus tinha para nós. E ao continuarmos nesta busca a descobrir a vontade e os planos que Ele tem para nós, a primeira maneira nós encontramos lá em 2 Timóteo, abre comigo, no capítulo 3, verso 16, segunda carta de Paulo a Timóteo. Era um jovem, também queria estar sempre no centro da vontade de Deus. Ele sempre estava com Timóteo, mas agora estava só a liderar uma série de igrejas, a inspirar essas igrejas, e não era fácil. O capítulo 3 fala sobre a corrupção dos últimos tempos, que já está a acontecer. Dias trabalhosos, homens amantes de si mesmo, capítulo 3, 2. Homens sem afeto natural, verso 5. Homens que têm aparência da piedade, mas negam essa piedade porque a sua vida não é santa. Afasta-te dessas pessoas que parecem ser santos. Não resistas, não resistas. No verso 10 diz: tu tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições. Continua nisso, porque todos os que desejam, verso 12 do capítulo 3, 2 Timóteo, todos os que desejam viver em Cristo Jesus vão padecer perseguições. Não é esta a vontade de Deus? Não é assim muito apelativa? Nós estamos a estudar Colossenses às quartas-feiras, e quando vemos o sofrimento que Paulo fala muito, que está ligado, sofrimento carnal, mas o gozo do Espírito é muito maior do que esse sofrimento. Mas vamos então só encontrar aqui no verso 16, vamos ler o 14 então para estar no contexto. É para um jovem, dedico esta palavra também a ti, querido Gabriel. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e que foste inteirado,
sabendo de quem o tendes aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Porque toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então nós encontramos aqui o primeiro sinal para nós descobrirmos a vontade de Deus é a Escritura. A palavra, verso 16. Toda a Escritura é proveitosa para ensinar. Deus nunca nos vai dizer para fazer nada que seja contrário à sua palavra. Nunca. A sua palavra é o guia máximo, é a palavra de Deus. Esta semana nós falávamos aqui na quarta-feira, quando falávamos sobre as heresias, e dizíamos que há tantas pessoas, não é, que recebem a palavra de um anjo ou que recebem um livro, e hoje em dia o maior investimento que é feito em evangelismo na internet nos últimos dias de verão foi pela Igreja Mormon. Eles estão a investir milhares, pelo menos o anúncio dele aparece-me em tudo que é redes sociais, e eles não estão a oferecer a Bíblia, eles estão a oferecer o livro Mormon, de graça. Eles não oferecem a Bíblia, eles oferecem o livro Mormon. O livro Mormon é o livro que o anjo Mormon deu a Joseph Smith. E eles dão mais valor a esse livro que o anjo Mormon lhe deu do que à palavra do Senhor. E eu tenho, de facto, um conhecido que quer ser amigo, que é um dos líderes da Igreja Mormon, a igreja que eles chamam de Jesus Cristo dos Últimos Dias, e eles estavam a falar, mas nós somos os mesmos, nós servimos a Jesus, somos a Igreja de Jesus. Eu digo, sim, mas há alguma coisa que nós não podemos aceitar. Pode ser muito bonito, pode ser lindo, mas a palavra de Deus é completa, não precisa de ser adicionado nada. Então se alguém vem dizer, Deus está-me a dizer que tu tens que fazer isso, e é contrário à palavra de Deus, então não faças, porque o primeiro prumo para afinar a nossa construção da palavra de Deus é a palavra. Deus ensina-nos como deve ser a vida cristã através da sua palavra. A Bíblia ensina-nos o que o Pai quer que façamos. Já lemos Atos, já lemos Mateus durante a semana, já lemos Colossenses. Nós vemos claramente que a vontade de Deus e a única razão pela qual a igreja está na terra é por causa daqueles que não são igreja ou que foram igreja e estão longe dos caminhos do Senhor. É só por causa desses que estamos aqui. Então, noutras palavras, a Bíblia ensina-nos o que o Pai deseja que façamos e ajuda-nos a realizar. Nós encontramos todas as ferramentas na palavra de Deus. Ele é o livro de instruções para a nossa vida. Ele nunca nos leva a dizer nada e a fazer nada que contradiga aquilo que Ele escreveu na sua palavra. Primeiro sinal, as Escrituras. Vou ser rápido. Segundo sinal, Romanos 8, 28. Às vezes nós perguntamos, porquê, Senhor? Porque este problema na minha vida, esta dificuldade, porque esta luta, como já ouvimos também no testemunho / mensagem do nosso Gabriel. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Isto é algo que o diabo não gosta, este versículo, se Satanás pudesse retirar da Bíblia, tirá-lo. Porque todas as coisas são mesmo todas as coisas. Mesmo os nossos pecados do passado, Deus pode fazer com que isso contribua para o nosso bem, não na altura que o fizemos, mas mais tarde para podermos abençoar outras vidas. Para podermos ministrar outras vidas. Durante muito tempo, depois de ter andado longe do Senhor e ter feito coisas que envergonhou o seu nome, o inimigo sempre me atacava com esses pensamentos de acusação, porque ele é o acusador dos fiéis. Ele vinha sempre acusar, tu fizeste, tu foste, tu não és digno, tu não mereces. E de facto nós não merecemos, a Bíblia diz-nos isso, não precisamos que o inimigo nos diga, porque a Bíblia diz que nós não somos merecedores da sua graça. Nós se recebemos é porque é mesmo graça, ou seja, favor imerecido. E se Deus usa da sua misericórdia é porque Ele não nos quer castigar, porque Ele nos ama de uma forma preciosa. Mas Deus fala também através das circunstâncias. E muitas vezes as circunstâncias da vida nos empurram para lugares que nós não pensávamos ir. Nós, este ano, recebemos a visita do nosso senhorio lá da casa, já compartilhei aqui com os irmãos, e ele sentou-se no nosso sofá e disse: olha, nós gostamos muito de vocês gostamos muito de tê-los aqui, mas o meu filho, que é o proprietário, ele está nos Estados Unidos, e ele decidiu vender a casa.
Vocês querem comprar a casa que vamos dar, fazemos um preço especial para vocês, mas era completamente impossível para as nossas posses comprar a casa. E nós tínhamos acabado de orar e de discutir se devíamos sair ou não de casa. Mas devido a tudo o que estávamos a viver, dizemos uma mudança, agora nós não precisamos dessa mudança. E dissemos e chegámos à conclusão, não vamos mudar. Não vamos mudar. E tínhamos tomado essa decisão 2 ou 3 dias antes. Porque a casa para onde nós agora estamos a viver foi-nos oferecida por um preço simbólico para a realidade de Lisboa. É muito mais alto do que aqui, os preços aqui, mas pronto, para a realidade de Lisboa. Foi-nos oferecido dentro do nosso orçamento, que isso é que importava, foi-nos oferecida aquela casa no coração de Lisboa, junto à Caril, onde nós podemos vir, sair de Lisboa facilmente, entrar e ir para todo lugar. E onde não tínhamos quintal para poder arrancar as ervas. Oh glória, oh glória. Então, nós já tínhamos recusado aquela oferta, mas o irmão, o proprietário da casa, o ancião da igreja, houve lá uma ruptura dos canos, ele teve que fazer obras e aquilo atrasou-se, ele não arrendou a casa, e a casa esteve lá 13 meses, e veio aquele homem e empurra-nos para fora de casa, entre aspas, e nós vimos aqui, vamos falar com a pessoa. Eu disse, eu não vou falar, eu não vou pedir, eu não vou falar, se for a vontade de Deus. Outra pessoa falou por nós e tudo aconteceu, e hoje estamos lá. Não significa que aquele momento de mudança não foi difícil, foi dos dias piores da nossa vida, dos últimos tempos, mas foi feito. E hoje estamos lá, e estou lá eu e a Isabel, passamos agora a maior parte do tempo sozinhos em casa, não é? E dissemos, isto é totalmente Deus, isto é totalmente Deus. Todas as coisas contribuem juntamente, no conjunto, Deus faz com que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então as circunstâncias também é uma forma de Deus falar connosco. Às vezes temos que nos questionar porquê estamos nesta circunstância, o que é que Deus nos quer falar com isso, o que é que Deus quer nos ensinar com isto, e podermos abrir os nossos ouvidos espirituais e ir, claro, à palavra do Senhor, porque as circunstâncias da vida, Deus está continuamente a trabalhar nas nossas vidas, momento a momento, para nos direcionar à sua vontade, para que ela seja realizada através de nós. Ele coloca-nos em circunstâncias em que nos encontramos, e às vezes traz pessoas ao nosso redor para que nós possamos fazer a sua vontade. 1 Timóteo 1,5. Portanto, a segunda é que circunstâncias da vida. Vamos à terceira. 1 Timóteo 1,5. Ora, o fim do mandamento é a caridade e um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Portanto, Paulo está a fazer um pedido a Timóteo, ele chama verdadeiro filho, no versículo 2. Eu pedi-te, quando tu fostes para a Macedónia, que ficasses, que advertistes. Eu pedi-te que tu não dês ouvidos a fábulas, a coisas, mas... Porque o fim do mandamento é o amor, um coração puro. E depois fala aqui de um princípio que é uma boa consciência também. Mas vemos aqui que há um conselho por parte do apóstolo Paulo para ensinar. Deus fala conosco através de conselhos de outras pessoas. E esta fé sincera que o apóstolo Paulo passava, ele diz assim, eu roguei-te, ele está a dar-lhe aqui um conselho, não é? Eu só li o 5, mas era do 3 ao 5. Eu roguei-te quando parti para a Macedónia que ficasses, que advertisses. Então há aqui um pedido, há aqui um conselho por parte do apóstolo Paulo, por parte do Senhor, através de Paulo. Mas o apóstolo Paulo é um homem, neste caso, a quem ele chama de filho, na fé, a Timóteo. E há aqui um conselho claro a este jovem Timóteo. E Deus fala também connosco através de conselho de outros crentes, principalmente crentes mais experientes na fé. Nunca se esqueçam que o pecado original é a independência. Nunca se esqueçam disso. O pecado não é a desobediência, é a independência. Se tu comeres do fruto da árvore, tu terás conhecimento, tu não precisas pedir conselho a Deus, porque tu sabes todas as coisas. E ela viu que era bom. Claro que ela desobedeceu também. Mas Eva e Adão foram
assediados pela independência de Deus. E nós olhamos para a palavra e vemos que os cristãos devem depender uns dos outros, mas devem também confiar uns nos outros. Principalmente, há momentos em que nós precisamos de ajuda de outros crentes que talvez já passaram por aquilo que nós passamos e precisamos pedir um conselho. A palavra de Deus nos diz isso mesmo, que devemos de ensinar uns aos outros em amor. E é este amor, esta boa consciência que nós temos, que deve de haver em nós, não é? No segundo capítulo nós já lemos este versículo, mas ele diz: traz à memória a fé não fingida que é em ti, que habitou na tua avó, na tua mãe. Eu estou certo, por isso me lembro. Há aqui um conselho que passa, há uma boa consciência, uma fé sincera que passa de um para o outro e deve passar também para cada um de nós. E quando nós estamos a viver, nos dias em que estamos a viver, as dificuldades que estamos a viver, nós precisamos claramente de conselho de Deus. E a palavra de Deus diz em Provérbios que na multidão dos conselheiros aí nasce a sabedoria. Então, quando não sabemos o que fazer, não tenha vergonha, irmão. Fale com um crente, fale com o líder, fale com o pastor, fale com um crente mais experiente na fé. Peça um conselho, porque aí vamos descobrir também a vontade de Deus. Por fim, nós já encontramos aqui neste versículo a palavra consciência, uma boa consciência, e vamos continuar a encontrar várias vezes. Deus colocou em nós um tribunal chamado consciência, que está em nós. E esse tribunal deve ser um bom conselheiro, por isso não devemos deixar que ela seja cauterizada. Em Romanos, no capítulo 2, e no verso 14, diz-nos: porquanto os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. E é interessante que aqui o apóstolo Paulo está a falar dos gentios, está a falar de gente que não tem a lei, está a falar, não são dos judeus que tinham a lei era o aio para agradarmos a Deus, era a maneira com que Deus tinha desenhado, mas os gentios não tendo lei, fazem naturalmente coisas que são da lei. E é interessante que estamos a estudar Colossenses, falámos sobre os pecados daquela cidade, e um dos pecados que aquelas cidades não toleravam, eles tinham pecados de imoralidade, pecados de tudo o que podemos imaginar, mas o único pecado que eles não toleravam, e isso é escrito na segunda carta aos Coríntios, era o incesto. Sendo bárbaros, era da consciência que ninguém ia ter relacionamento sexual com alguém da sua própria família, porque era algo natural, era algo que era contra a natura. E quando o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios daquele homem que dormia com a sua madrastra, ele está a criticar, diz, nem os gentios fazem isso. Portanto, há alguma coisa que nós olhamos para as pessoas que não são cristãs e que não fazem porque há uma consciência, Deus colocou. Agora nós, quando temos a consciência, que é um fator também para discernir a vontade de Deus, que é a voz interior, que atua como um filtro moral na nossa vida, é o alarme que dispara dentro de nós quando somos tentados a fazer algo que não está certo, algo que abomina a Deus, algo que desagrada a Deus. Se os gentios sentem isso, muito mais nós, que devemos, nos nossos pensamentos, ouvir a voz da consciência que Deus colocou, porque Deus colocou em nós esta voz maravilhosa que é a voz de Deus, a voz da consciência. E é muito interessante, irmãos, porque falámos isso no domingo passado, não foi no domingo, foi no outro, que hoje em dia estamos a viver dias onde as pessoas não gostam de uma mensagem que lhes diga o que está errado. Querem só mensagem que lhes diga o que está certo. Que dizem que lhes possa fortalecer no seu ego. Mas o Evangelho é claramente a denúncia do que está errado, do que é pecado. E é interessante que as pessoas reagem ao Evangelho porque a consciência que Deus colocou vai-lhes confirmar com a palavra de Deus que aquilo que estão a fazer é errado. E nós sabemos claramente que uma criança que não tem sido nenhum sabe quando fez mal. Porque quando ela fez mal, até os animais sabem, quanto mais as crianças. Quando fazem mal, eles escondem-se, não é? Eles ficam calados, quietos. E nós quando entramos e vejam uma criança calada, quieta, perguntamos ao que é que fizeste de mal. Não é? Porquê? Porque a consciência Deus colocou naturalmente no ser humano.
É a consciência, é a voz de Deus. E a nossa consciência, irmãos, tem que estar bem afinada com a voz de Deus quando o Espírito Santo habita em nós, para nós vermos o alarme que dispara quando estamos a ir contra a vontade de Deus e a fazer coisas que desagradam a Deus. Por fim, vamos a Tito. Temos aqui muitos conselhos. Portanto, a consciência é outro dos sinais. E há outra coisa muito clara que é o senso comum. É algo que nos diz também o que é a vontade de Deus, ainda que muitas vezes Deus faz-nos fazer coisas contra o senso comum. Mas uma das coisas também é o senso comum. Alguém que é controlado pelo Espírito deve ter o bom senso de discernir a vontade de Deus e saber, capítulo 2, Tito, capítulo 2, verso 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifesto a todos os porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências deste mundo, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então, o que é que esta palavra de Deus nos está a dizer? Que a graça de Deus se manifestou, há salvação, nós renunciamos a os desejos mundanos, que é as concupiscências mundanas, os desejos da carne, e devemos viver de uma forma sóbria. Esta forma sóbria aqui significa de uma forma que é algo do senso comum da parte de Deus, da sua palavra, do seu Espírito, da Igreja, que nos ensina algo que é comum para vivermos uma vida justa e piedosamente. Então o crente deve ser controlado pelo Espírito na sua mente, porque esta graça se manifestou a nós para nós sermos cheios do Espírito e fazermos segundo a vontade do seu Espírito e podermos ouvir a sua voz e discernir para vivermos de uma forma sóbria, justa e piamente. Esta salvação que Deus trouxe à nossa vida, que trouxe a todos os homens, nos ensina. Isto é algo que é comum, que não é algo que é só uma revelação pessoal, é algo que é comum. Amém? Filipenses capítulo 2, verso 13, e já estamos a terminar. Filipenses 2, 13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu gosto muito deste versículo. É um versículo que diz que Deus faz a sua obra em nós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. E esta boa vontade de Deus é revelada ao nosso coração com alguns impulsos que Deus nos dá à nossa vida. O Gabriel acabou de contar acerca disso, quando eu estava a sair do templo e de repente sentiu aquele impulso, aquela coação sobrenatural. E que bom seria que nós fôssemos atentos a esses sinais de Deus, a essas coações, a esses sussurros divinos. O Senhor dá-nos um forte desejo, um impulso para fazer alguma coisa que nós temos que fazer, mas às vezes até na nossa mente racional diz, mas isto não faz sentido, mas Deus está a mandar fazer e nós temos que fazer. E quando nós fazemos e obedecemos, nós percebemos que podemos ser instrumentos para estar no centro da vontade de Deus e revelar a vontade de Deus também a outras pessoas. O Senhor dá-nos este sussurro do seu Espírito. É isto que a palavra do Senhor está aqui a dizer. Deus opera em nós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, mas Ele opera em nós, dentro de nós. Ele vem-nos dizer, Ele vem-nos falar, Ele vem-nos empurrar para circunstâncias e situações em que nós claramente percebemos que é a vontade de Deus. Eu lembro-me várias vezes, e estava a partilhar com o Gabriel, quando víamos na viagem para cá, quando fomos buscá-los lá ao Instituto Bíblico, e estava-lhes a contar que nós tivemos também 6 anos à frente deste ministério, quando éramos jovens, porque é um ministério para jovens. Aliás, eu na primeira convenção fui logo eleito para a comissão do campo bíblico quando saí para o ministério. E durante o tempo que tivemos lá, houve momentos incríveis da presença sobrenatural de Deus. E alguns desses que estão lá agora a pregar, na altura eram campistas, eram jovens que estavam ali à frente no chão, a chorar baba e ranho. Eu lembro-me claramente, houve uma noite em que Deus me impulsionou para fazer uma coisa que não era comum, que não era senso comum nas Assembleias de Deus. Eu disse, nós vamos abrir agora aqui o confessionário e nós já vamos abrir 4 linhas aqui à frente, ou 5 ou 6. Os pastores vão estar, os pastores e as esposas, e vocês que precisam de confessar os vossos pecados, venham confessar os pecados e nós vamos orar por vocês.
Aquela noite nunca mais terminou e desceu uma presença sobrenatural de Deus. E nós ouvimos coisas que não conseguimos mais dormir naquela noite e às vezes nem nas noites seguintes. Coisas que estavam ocultas e que o diabo usava para pisá-los, para jogá-los mesmo no chão. Mas quando eles lançaram, a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. E havia uma necessidade de abrir o coração. E aquilo aconteceu. E não era nada não comum. Também só fizemos dessa vez, não voltámos mais a fazer. Mas foi um impulso do Espírito naquela hora. E nós perdemos muito isso, e há coisas que perdemos, que é ouvirmos o impulso do Espírito. E a Igreja de Jesus Cristo, ela é conduzida pelo Espírito Santo, não é por homens nem por mulheres. O Senhor é que é o Senhor da Igreja, e nós devemos dar lugar para que esses impulsos, essa coação, esses sussurros divinos possam surgir naturalmente no nosso meio. Mas não apenas aqui dentro, mais ainda lá fora. O que é que seria da Igreja em África se Filipe não tivesse ouvido o sussurro do Espírito? Chega-te a esse carro. Ah, Senhor, mas ele é um eunuco. Ele é afeminado, ele é mordomo de uma rainha, devia estar cheio de brincos e todo vestido com vestes à mulher e não sei o quê. Sei lá como é que ele estava vestido, não sei como é que eram os eunucos de uma rainha, mas devia de ser uma coisa muito especial, muito sui generis para um judeu. Chega-te ao carro. Eu tenho um plano, e ele foi. Ele já tinha aprendido a ouvir os sussurros do Espírito. Nós possamos ouvir também. Outra das formas de discernirmos está aqui também em Filipenses 4:7. E esta é uma forma quando nós sabemos que estamos no centro da vontade de Deus. E já ouvimos também o Gabriel partilhar sobre isso. Que é a alegria, o contentamento que há quando nós estamos a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é, acima de tudo, pregar o Evangelho, como é óbvio, não é? Porque essa é a missão da Igreja. Ir por todo o mundo, ensinai a todas as gerações e nações. Então temos que ensinar, temos que falar. Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus que excede todo o coração, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esta paz de Deus é mais do que dormir descansado. Esta paz de Deus é contentamento. Esta paz de Deus é a certeza que estamos no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos incomodados, nós discernimos a vontade de Deus. O Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, nos incomoda quando não estamos bem. Mas se nós resistirmos a essa voz do Espírito Santo, vamos continuar mal. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, então nós vamos perceber que o Senhor está a trabalhar para nós. E se nós nos sentimos desconfortáveis é porque não estamos no centro da vontade. E quando nós chegamos ao centro da vontade de Deus, nós estamos em paz. Aleluia. É isto mesmo. Era aqui que eu devia de estar. Andava aqui à nora, mas agora eu sei, eu discerno na vontade de Deus por esta tranquilidade, por este contentamento, por esta alegria no meu coração, por esta paz que ultrapassa todo o entendimento. A paz, a alegria, o contentamento é um sinal. E por fim, claro que não podia deixar de falar do principal, que é só falta oração. Não é? Oração. Ao levarmos as nossas perguntas e preocupações a Deus, é oração. Nós falamos com Ele, mas na oração também é uma maneira de Deus falar connosco. Muitas vezes nós corremos a sair da presença de Deus, mas Ele, se ficarmos um pouco mais, Ele vai falar. E por isso é tão importante os retiros espirituais, e principalmente nestas idades onde a velocidade do cérebro é louca e absoluta, que nós já não conseguimos acompanhar. Não é? Eles conseguem estar a fazer 4 ou 5 coisas ao mesmo tempo. Hoje em dia conseguem estar a ver um vídeo, a jogar um jogo, a falar com alguém e a mandar mensagens, tudo ao mesmo tempo, com pessoas diferentes ao mesmo tempo. E há uma velocidade tão grande. E nós muitas vezes vamos à oração por descargo, vamos à oração, mas logo há impulso, há distrações para nos impedir de recebermos a segunda parte, porque a oração tem 2 vias. Sobe a nossa voz ao Senhor, mas desce a voz de Deus ao nosso coração. E a oração, ao levarmos as nossas preocupações e preocupações, estamos a levar a Deus. Senhor, será que isto é da Tua vontade? Mostra-me a Tua vontade. Senhor, e o Senhor vai nos mostrar através da oração. Vamos terminar com o versículo do Salmo 119. Salmo 119, 105. E diz assim, então, para terminar. Eu penso que tenho aqui este versículo errado, porque este é a lâmpada para os meus pés, é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Aliás, eu penso que tinha os versículos aqui todos baralhados.
Cá está, isto não estava previsto, é apenas apontamentos que eu fui tirando e havia aqui a lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. Este não é um versículo sobre a oração, é sobre a primeira, sobre a palavra, que é muito importante, mas a oração é muito importante nós termos este tempo para orarmos e para buscarmos o Senhor. E quando nós levamos os nossos cuidados, lança os teus fardos ao Senhor e Deus irá falar contigo, não é? Jeremias 33:3 diz claramente que é este clama a mim. Não é? Vamos, se calhar, usar este versículo, já que não temos aqui, tem que ser os versículos que nós conhecemos e que nós temos apontamentos. Jeremias 33:3, em que diz: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não somos. Então é este clamor da oração, nós clamamos a Ele e o Senhor responde. E anuncia-nos coisas grandes e firmes, que não sabemos, mas que é a sua vontade. Então a oração é sempre este caminho. E Deus está a preparar todas as coisas. E Deus quer usar várias formas de nós descobrirmos a sua vontade. Vamos só recordar a sua palavra, sem dúvida. É aquilo que nós precisamos, como acabámos de ler no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. As circunstâncias da vida, todas as coisas que operam para o bem. O conselho, na multidão dos conselheiros nasce a sabedoria. A consciência, o fator que Deus coloca dentro de nós. O senso comum por parte de gente que é controlada pelo Espírito, que nos diz: estás a fazer bem ou estás a fazer mal. A coação, os tais impulsos do Espírito Santo. A alegria, o contentamento, a paz e a comunicação com Deus, mas também da parte de Deus conosco através da oração. Então tudo o que precisamos para sabermos a vontade de Deus é prestar atenção ao Senhor e obedecer-lhe. Amém? E quando nós descobrimos a vontade de Deus, descobrimos que ela é perfeita, agradável, completa. Romanos 12:2. E terminamos com este versículo então, que é isso que nós precisamos de descobrir, não é? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, nós estamos muito gratos pela Tua palavra e por tudo o que já ouvimos nesta manhã. E estamos muito gratos, Senhor, Pai, porque Tu nos queres ensinar a ouvir a Tua voz. Tu nos queres, Senhor, desafiar a irmos mais além neste relacionamento contigo, Senhor. Ajuda-nos a amar, a procurar a Tua palavra como esse filão, Senhor, como esse, ó Pai, essa lâmpada, essa luz para o nosso caminho. Ajuda-nos a buscar na Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a ouvir o Teu Espírito quando nos coage, quando nos sussurra, Senhor. E ajuda-nos a obedecer, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender que mesmo circunstâncias ruins que aconteceram no nosso viver, Tu podes e queres usar isso, Senhor, no seu conjunto, para, Senhor, ó Pai, bênção de tantos outros e às vezes até para a bênção da nossa vida. Senhor, ó Pai, não queremos voltar a fazê-lo, não queremos desobedecer-te conscientemente, mas se o fizemos no passado, sabemos que o sangue de Jesus Cristo já nos perdoou de todo o pecado e nos mostra, Senhor, qual é a Tua vontade. Ajuda-nos a caminhar no centro da Tua vontade, ajuda-nos a entender, quando não sabemos mais o que fazer, a procurar homens e mulheres experientes na fé, e a pedirmos um conselho, Senhor, a não irmos pedir conselhos a gente que não tem o mesmo espírito, que é muito perigoso e que vai nos aconselhar a irmos para o mundo e a irmos para a desgraça, mas ajuda-nos a procurar gente com o Espírito Santo e ouvirmos, Senhor, esses conselhos com humildade, porque somos, Senhor, dependentes uns dos outros, porque somos, Senhor, membros uns dos outros, somos parte do mesmo corpo que é Jesus Cristo, a cabeça. Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti e a permanecer em Ti. Nestes dias de férias em que cada um vai, Senhor, ou alguns foram e outros vão e outros não vão, mas que em todas as circunstâncias no nosso dia-a-dia possamos discernir a Tua vontade. Ajuda-nos a mergulhar um pouco mais fundo, Senhor, e não ficarmos com água pelos joelhos, artelhos, pela cintura ou pelos lombos, mas ajuda-nos a mergulhar mais e mais para descobrir a Tua vontade, Senhor, e ajuda-nos a fazer e caminhar nela. Entregamos a Ti, Senhor, a glória, a honra e o louvor, Senhor, e Te agradecemos por este retiro do Campo Bíblico, a forma com que impactaste o Gabriel e que acabou por nos impactar a nós também, Senhor. E isto é o efeito maravilhoso do Espírito, onda a onda, pessoa a pessoa. Ó Deus, Senhor, ajuda-me, Senhor, a viver esse primeiro amor. Senhor, enchamas por Ti e por Ti para fazer a Tua obra, sabendo que os dias, Senhor, estão a chegar ao fim. O tempo da igreja está a chegar ao fim. Então ajuda-nos a caminhar no centro da Tua vontade, no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém
e amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, estamos aqui na próxima quarta-feira para continuarmos a estudar capítulo 3 de Colossenses e depois no domingo às 10. Vamos ainda cantar um hino e levantar a oferta para a obra do Senhor. Não sei se o irmão Rui tem um hino preparado. E vamos levantar a oferta. Então, continuamos a orar uns pelos outros. Alguns irmãos já saíram de férias, avisaram-nos, também oramos por ele, neste tempo por eles. E, entretanto, agosto está a chegar ao fim, vem em setembro, tempo de regresso à escola também. Pois não vamos pensar agora nisso, que ainda faltam 2 semanas. Mas vamos orar uns pelos outros. Amém? Levantar a oferta e depois então terminamos com alegria e que o Senhor vos abençoe poderosamente. Vamos então louvar ao Senhor com o hino 212 e louvar a Deus com as nossas ofertas. 212, os guerreiros se preparam. Amém? Amém. Isso aí. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A melissa dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta
Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós desde agora e até o seu regresso em glória. Amém. Cada um de nós seja encontrado a servir quando ele voltar. Deus abençoe. Boa semana. Servir o Senhor.